Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Para os dois dedos de conversa de hoje temos o professor Paulo Penisga, o nosso mais recente colaborador, que nos vai falar, segundo sei, de ambiente e de corte de árvores em zonas urbanas. Bom dia, Paulo Penisga, um bom ano para Olá, ti. Obrigado. Bom dia, bom ano a todos. Muita saúde, não é? E muita saúde ecológica e muita saúde na sustentabilidade, que é coisa que ultimamente tem faltado um bocado, não é verdade? É verdade. E também se liga, a propósito de estares a dizer isso, porque ainda no outro dia ouvia na rádio, na Antena 3, a partir de um estudo que foi feito. Nós estamos sempre a falar da questão do clima, do ambiente e da urgência climática, das implicações que a poluição e que as alterações climáticas têm também no ser humano. Nomeadamente em termos de saúde, eles falavam de como isso implica com a saúde, falavam em questões de digestivas e até de saúde mental. Exato, e principalmente as primeiras, no primeiro patamar, são as alergias. Cada vez há mais alergias, não é? Sim, sim. Devido à poluição que existe, e efetivamente isso é uma grande verdade. Mas como toda a gente sabe, isto não é novidade para ninguém, o corpo humano é um todo e é suscetível de aparecerem essas complicações todas, é verdade. Sim, sim. Quando nós pensamos que, enfim, a natureza está ali, estamos aqui, estamos sempre a salvo, é um erro crasso, não é? Não é verdade? É. Embora também haja uma questão que também por oposição, que é, e prende-se com aquilo que eu pretendo falar a seguir, porque há muitas pessoas que têm alergias sazonais, nomeadamente aos pólenes, Sim, sim. e que por vontade delas abatiam-se as árvores todas, as árvores que têm pólenes. Eu lembro-me disso na minha escola, porque há árvores que libertam mais pólenes, e então em determinadas alturas do ano, e por vontade de muitas dessas pessoas cortavam-se as árvores todas por causa das alergias do nariz, rinites e isso. Mas eu acho que o problema não passa tanto por aí. Claro. E nem isso seria a solução, seria bem pior. Claro. Já temos cidades com tão poucas árvores, não é? É, e especialmente na altura quando o calor aperta. Aliás, existem estudos, não vou agora especificar o A, o B ou C, que uma cidade que seja composta por arvoredo, na altura do pico do calor, consegue baixar a cerca de 3, 4, 5 graus a temperatura sem dúvida, do que uma cidade que esteja completamente nua de árvores. Sim. As árvores exercem uma função fundamental, que é de não só as sombras, de oxigenação do ar. Exato, a chamada fotossíntese, nós aprendemos na escola. Da atração de umidade e precisamente essa capacidade, quanto mais forem mais frondosas, de baixar precisamente o calor. E em relação a isso, podemos fazer uma comparação que é, por exemplo, em relação às árvores e o modo como se entendem as árvores no espaço urbano, nas cidades. Não falando de jardins nem de parques urbanos, mas falando da presença arbórea em ruas, avenidas e isso. Se nós compararmos aqui com a vizinha Andaluzia, e eu escrevi uma vez sobre isso, podem consultar um artigo no Barlovento Online, que é do diferente entendimento das árvores no Algarve e na Andaluzia. Os nossos irmãos, os nossos vizinhos, têm irmãos de herança cultural, depois há coisas que nos distinguem bastante. Têm um entendimento das árvores. A presença das árvores em qualquer cidade aqui da Andaluzia, Sevilha, Almeria, as árvores, vemos árvores frondosas, frente aos prédios, a entrar pelas varandas dos prédios, a fazerem sombras enormes, e eles convivem muito bem com isto. Em Portugal parece que nós não convivemos muito bem com isso, não é? Não, e é estranho, porque nós temos uma herança cultural comum de séculos. Basta falar, por exemplo, da presença do morisca, do árabe,
com o que eles trouxeram, e havia os palácios árabes, muito aquele gosto requintado dos jardins, da água a correr, das fontes. Temos isso. Mas depois parece que a partir de uma certa altura há uma divergência contemporânea que não se percebe porquê, mas há um bom exemplo disso. Olha, não há muito tempo, ano passado, numa visita em que os amigos Silves participaram às hortas comunitárias e aos parques urbanos de Sevilha, havia uma sevilhana que nos dizia que para os sevilhanos o ouro de Sevilha são as flores das laranjeiras, aquelas laranjeiras de jardim bravas que o fruto não se come, que temos também aqui em alguns dos nossos jardins e ruas. Mas sim, nós temos na Rua das Lojas, temos. Rua Direita, aliás, Rua Direita. Temos em Vila Real de Santo António também, na Praça Marquês de Pombal. Há várias cidades, mas eles têm por todo o lado. Aliás, tem até o Pátio das Laranjeiras ao lado da Catedral. Exato. Mas tem muitas. E ela dizia-me, isto para nós é o ouro de Sevilha, porque nós gostamos. E o que é interessante é que tu estás numa esplanada em Sevilha, estás numa esplanada em qualquer cidade andaluza, maior, mais pequena, e tu estás numa esplanada, tens a flor da laranjeira a cair, tens árvores da borracha enormes, frondosas, frente aos prédios, entrar para os prédios, e eles não as cortam. E o que está a ser feito aqui muito errado, aos anos, isto para mim é uma questão que me revolta. Eu estou farto de fazer posts que não adiantam nada de Facebook, de Instagram, escrever sobre isto, já escrevi mais do que um artigo, e a nossa mentalidade parece que não corresponde a qualquer coisa aqui, e então, isto para dizer que eles convivem muito bem com tudo isto, deixam as árvores crescer. E nós o que é que temos? As chamadas podas camarárias. Se falares com alguém, lembro-me aqui de um amigo meu de Olhão que dizia assim, Paulo, ele dizia, já sabes, as podas camarárias, já sabes como é isso, é uma razia. Mas o que eu não consigo entender não é tanto quem as faz, porque pronto, quem as faz é pessoal da jardinagem, dos serviços, mas as variações municipais, e tendo as câmaras até planos de combate às alterações climáticas, e como tu falavas há pouco, da importância das árvores, não se criar oxigênio, atrair umidade, criar frescura, baixar temperatura, assistimos a autênticas razias. E é isto que não faz muito sentido, não é? Que não se percebe. As árvores estão a ser cortadas. Eu poderia multiplicar-te exemplos, João, não vou referir municípios, porque aqui no Algarve existe Vila Real de Santo António e Algesur. Havendo uma ou outra exceção um pouco mais honrosa, não vou estar a citar, e eu tenho isto tudo muito documentado, em fotografias. Eu poderia publicar N fotografias, porque quando me apetecia denunciar, e às vezes não o faço tanto porque não quero exagerar, e como há pessoas que não ligam nada, não quero que digam até, olha, lá vem o maluquinho das árvores novamente com as árvores à baila. Mas o que é certo é que isto, quem seja sensível e quem se aperceba do que se está a passar, isto não mudou aos anos. Então, o que é que acontece? Cortam-se as árvores pelo veio central, o veio de crescimento central, que é aquele que vem da raiz, o tronco principal. Isto vai impedir a árvore de crescer de uma forma natural. Ou seja, a árvore vai crescer para os lados, a árvore vai rebentar em baixo. Aconteceu isso, por exemplo, não vou dizer exemplos, porque tens estes exemplos em plátanos, em casuarinas, em chopos, que são árvores que, a cortarem-se, e estas árvores ornamentais não se devendo cortar, ou quando se cortam, o corte que deveria ser feito seria, estou a falar de árvores ornamentais, seria cortar por baixo para crescerem ao alto. Tu vês isso, por exemplo, em Barcelona. Tu em Barcelona vês árvores em zonas densamente urbanas, ali próximo ali das Ramblas, altíssimas, que foram sendo cortadas em baixo e crescem muito ao alto. E os moradores dos prédios, dos andares mais altos, não se importam. Nós devíamos seguir esse exemplo, não é? Os bons exemplos devíamos seguir. Há aqui um problema que eu vou lançar, que é só para terminarmos, já nos resta pouco tempo, que é que muito erradamente há décadas foram plantadas árvores
mesmo nas zonas pedonais, no centro dos passeios, o que impede muitas vezes as pessoas de circularem, e que uma cadeira de rodas ou um carrinho de bebê não tem muita dificuldade em conseguir circular. Erradamente foram plantadas e muitas pessoas estão contra esse facto, não é? Foram erros do passado que se cometeram, mas a mim o que me espanta é que se continuam a cometer os mesmos erros eternamente. Sim, Só aqui uma nota. Sim, mas o problema maior, há quem diga sim, mas o problema maior passa por um entendimento do espaço público no seu todo, que é o que nós vemos basta citar aqui a Andaluzia, mas os ingleses também têm um amor às árvores enorme. É difícil cortar-se uma árvore mais antiga, os nórdicos, então, quando eles nem precisam tanto das árvores quanto nós com estas ondas de calor e numa zona de influência mediterrânea. Exato. Agora, o que acontece isso acontece em algumas zonas, mas esse nem é o problema maior, porque as árvores, sim, deviam ter mais espaço de passeio, deviam ter canteiros maiores, mas hoje o problema é o não entendimento. Há um livro que tem muitos anos, que eu gosto de citar quando se fala nestas questões, porque é um livro que tem mesmo muitos anos, que é o pai, podemos dizer, o nosso pai, não só da arquitetura paisagista, mas da ecologia, que é o arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles. Olha, e a propósito, ainda bem que tocaste no nome do nosso arquiteto. Que vai ter aí o jardim. Exatamente, já está concluído, já foi inaugurado em dezembro, exatamente. Já foi inaugurado? Já no mês passado. Boa. Graças a uma iniciativa meritória dos alunos da Escola Teixeira Gomes. Dos alunos da Escola da Teixeira liderados Gomes, pelo professor Café, Carlos Café, exatamente. Meritória. Há um livro que se chama Árvore em Portugal, que eu tenho já uns bons anos, que foi a coautoria do Gonçalo Ribeiro Teles e do Caldeira Cabral, em que ele diz mesmo que não se cortam árvores ornamentais, a não ser que estejam... imagina que a árvore está a impedir um caminho, que não se passa. Claro. Não se cortam. Olha, fica a sugestão de leitura desse livro, porque temos que mesmo acabar, Paulo. No melhor que estás a falar, já viste? Está ótimo. Mas vamos continuar com este tema. Continuemos. Para a próxima, ok? Daqui a 15 dias. A questão ambiental é uma questão nos nossos dias premente. Sim. Não só para nós. É a primeira linha, Com a seca. Ok. Um grande abraço, obrigado, até à próxima. Um grande abraço obrigado. E um bom ano para todos. Bom ano. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.